Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 4 de janeiro, e nós estamos aí celebrando o tempo do Natal. E eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus e a meditá-la comigo nessa manhã. Palavra essa que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs caríssimos, João Batista está no mesmo lugar onde batizava, ou seja, em Betânia, além do Jordão. Estava cumprindo o seu chamado. O estar no mesmo lugar significa fidelidade à sua missão e ao seu chamado. Essa fidelidade à missão e ao chamado é o que Jesus exige de nós, se nós quisermos herdar a vida eterna. Ora, nós temos sido fiéis à missão, ao chamado, àquilo que Jesus pede de nós? Nós temos caminhado pela via reta da doutrina, da palavra, dos sacramentos, de todos os ensinamentos de Jesus? Ou nós temos nos desviado pelas muitas novidades que o mundo quer colocar diante de nós e que quer fazer com que a igreja aceite? Nós estamos no caminho dos apóstolos. Nós professamos uma única e mesma fé, a fé pela qual homens e mulheres ao longo desses 21 séculos foram capazes de derramar inclusive o seu sangue por esta fé. Nós estamos no mesmo lugar, ou seja, na igreja do Senhor, na casa de Deus, na vida comunitária, envolvidos com a nossa religião? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer para entender esse evangelho. E por quê? Porque João, estando no mesmo lugar, ou seja, permanecendo sobre a rocha que é Deus, sobre a rocha que é Cristo, João foi capaz de mostrar Jesus aos demais. E o mostrou a 2 de seus discípulos. E um deles era André, o irmão de Simão Pedro. Ora, André ouviu João dizer novamente: Eis o Cordeiro de Deus. Quando André ouviu essa palavra, eis o Cordeiro de Deus, André não teve dúvidas. Esse é o Messias. Porque João, nas suas pregações, já falava do Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. João já preparava um povo que fosse agradável a Jesus, agradável ao Senhor. Então André, que já havia sido batizado, que já havia tido o seu coração preparado para receber o Espírito Santo, imediatamente reconhece que aquele a quem João aponta como sendo o Cordeiro de Deus é de fato o Messias. Eu e você, temos apontado o caminho de Jesus para as pessoas? Temos mostrado as vias que nós mesmos trilhamos para chegarmos até onde chegamos e permanecermos cá com o Senhor? Nós temos apontado Jesus para os irmãos? Nós temos testemunhado no mundo: olha, Jesus pode responder a todas as nossas dúvidas. Jesus pode consolar-nos diante de todas as dificuldades. Jesus pode trazer ao nosso coração, como nos diz Santo Agostinho, a paz que o mundo não nos dá. Se nós estamos no mesmo lugar, ou seja, se estamos na igreja, mas verdadeiramente na igreja, não em ideologias, mas com Cristo, com o Senhor, se nós estamos na fé, nós somos capazes de apontar Jesus para os nossos irmãos. E vejam, no momento em que
André e o outro discípulo de João reconheceram o Messias, eles foram atrás de Jesus. É muito interessante a cena, para quem já assistiu The Chosen, esse momento é muito bonito, quando Jesus se vira para trás com um sorriso bem discreto, né? E diz: que procurais? E aí eles perguntam: Rabi, onde moras? Mestre, onde moras? E Jesus disse: vinde ver. E vejam, irmãos, o momento do encontro com o Senhor ficou tão marcado na vida daqueles homens que André, ao relatar esse fato a João, ele vai dizer: eram 4 horas da tarde. Quando foi o seu encontro com Jesus? Qual dia, qual a hora, qual a situação, em que momento Jesus passou pela sua vida, você o reconheceu, decidiu abandonar tudo e entregar-se nas mãos dele e começou a segui-lo? Quando foi que a sua história tomou um novo rumo? Quando foi que se deu a sua conversão? É preciso se recordar. Nós precisamos sempre voltar ao primeiro amor. Nós sempre precisamos regressar àquele ponto de partida que nos fez tomar a decisão de seguir a Deus. E por quê? Para que assim nós permaneçamos sempre motivados pelo primeiro amor, que é eterno, que não se apaga, que marca para sempre a nossa vida, e assim prosseguimos a nossa caminhada. Nós precisamos fazer esse retorno. Precisamos ir até o lugar, o momento, o dia e a hora em que o Senhor tocou a nossa alma e a nossa vida, de modo que nós não desanimemos no caminho. E eles foram, passaram aquela noite com Jesus. A experiência com Jesus foi tão gratificante, foi tão enriquecedora, foi tão cheia de paz. Aqueles homens ficaram repletos de uma alegria que o mundo não era capaz de dar, que imediatamente no dia seguinte, André foi buscar seu irmão Simão, um cabeça dura, um homem bem decidido nas suas coisas, mas que por muitas vezes acabava se dando mal. André foi até ele e ele não duvidou da palavra de André. André o levou até Jesus e Jesus, sem mesmo conhecê-lo pessoalmente, já sabia quem ele era: Simão, filho de Jonas. E diz: de hoje em diante tu serás Cefas, ou seja, Pedro, a rocha sobre a qual eu vou edificar a minha igreja. Não é nesse momento que o Senhor dá a Pedro essa palavra, mas aqui já se subentende aquele dia em que Jesus vai entregar a Pedro as chaves do reino dos céus e vai dizer que sobre ele, sobre a sua fé e o seu testemunho, edificará a igreja. Se Jesus precisasse de mim e de ti, irmão, para edificar a sua igreja, Jesus encontraria um alicerce sólido na nossa história? É preciso que nós nos perguntemos isso, porque pode ser que nos tempos vindouros o Senhor necessite de nós como testemunhas credíveis, autênticas e inabaláveis do seu amor e da sua misericórdia pelo mundo, de modo que sobre nós se edifique a fé de tantos homens e mulheres. Que Deus te abençoe e até amanhã.